toda a glória a Jesus. Amém? Pode se sentar, igreja. Amém. As crianças podem descer para o culto infantil, fiquem à vontade, que Deus abençoe o culto infantil, a Central Kids, que as crianças possam receber ali a palavra de Deus, o conteúdo do Senhor também para as suas vidas. Se você está aí com o seu bebê, você também tem um espaço lá, caso você precise cuidar dele por algum motivo, fique à vontade para sair, tem um local específico para isso. Eu tenho pregado uma série de mensagens aqui na nossa igreja, nós teremos uma homenagem às mães ao final deste culto, mas eu tenho pregado aqui uma série de mensagens chamada O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. Essa é a realidade na vida de muitas pessoas. E nessa noite eu queria conversar com você sobre o tema, quando nós cremos em Deus, mas vivemos o tempo todo preocupados. Queria partilhar uma mensagem nessa noite com você, nesse tema, e o texto que eu quero usar é Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9, é o texto base. Claro que nós vamos ler alguns outros versículos, mas esse de uma maneira específica é o texto no qual eu desejo basear a minha meditação nessa noite. Vamos ler o texto? Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Obrigado, Senhor, por tudo que a gente já experimentou do Senhor aqui nessa noite, pelas canções que cantamos, que mostram o quanto Jesus nos ama, o quanto o reino de Deus é um reino maravilhoso, o quanto servir a Jesus é a segurança que temos e precisamos para a nossa vida. E agora pedimos que continue a falar conosco por meio deste texto, por meio desta palavra, que nós sejamos impactados e abençoados pelo poder do Evangelho e da esperança deste Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Crendo em Deus, mas vivendo o tempo todo preocupado. Queria pensar com você, então, nessa noite, nesse tema. E eu queria começar falando sobre o tique nervoso. Você tem um tique nervoso, não? Todo mundo tem, né? Alguma coisa que você faz. Os psicólogos explicam isso, né? Mais ou menos, né? Não tem explicação. Eles também têm, né? Outro dia eu estava escovando os dentes, né? Aí passou uma pessoa e me viu escovando o dente no banheiro ali e falou assim: nossa, pastor também escova o dente, né? Como se o cara fosse um extraterrestre. O psicólogo também tem tique nervoso, né? Muito bem. Então, bom, eu tenho um tique nervoso. O meu é balançar as pernas, né? Eu tenho esse problema. Quando alguma coisa começa a me deixar um pouco ansiosa, embora eu me considere uma pessoa não ansiosa, eu sou ansioso com as coisas aqui da igreja, né? Quando vai rolar alguma coisa aqui, eu fico cheio de ansiedade. Mas acredite, se você falar assim: pastor, amanhã eu vou levar R$1.000 para você de presente na sua casa, eu durmo, é perigoso até esquecer que você vai levar os R$1.000 para mim, né? Amanhã você vai fazer lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem bem legal, aí eu falei assim: eu vou ver, para onde você vai? Eu vou viajar a tal lugar. E a pessoa fala assim: e você está assim, nessa calma? Eu falei: para mim é bem tranquilo, não tenho ansiedade nenhuma com esse tipo de coisa. Mas com as coisas aqui da igreja, assim, com os projetos, com aquilo que a gente está fazendo, eu fico muito ansioso e tenho que lutar com isso. Aí a minha perna começa a balançar, não é? Algumas pessoas tremem, né? Já viu? Outras pessoas começam a falar demais, outros choram, não é? Outras pessoas se calam, outros mordem a boca, outros ficam mal-humorados, outras pessoas soltam o intestino, né? Já viu? Não é? Ou então prendem o intestino, não é? No meio daquela crise toda, essas coisas começam a acontecer, né? Mas estou dizendo isso porque todo mundo tem um tique. E esse nosso tique, ele está relacionado com as nossas ansiedades e as nossas preocupações, sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu confesso a vocês que, como pastor, eu me sinto, às vezes, numa situação particularmente constrangedora.
Porque no dia a dia, nos aconselhamentos que eu faço aqui, nas mensagens que eu prego, como essa inclusive, eu incentivo as pessoas a confiarem em Deus e assim, aconteça o que acontecer, e eu sei usar vários textos bíblicos para isso, não é? Alguns eu até posso citar de cor aqui agora, e esses textos apontam para essa verdade. Mas quando chega a noite e quando eu me deito na minha cama, muitas vezes eu mesmo sou aprisionado pelos mesmos sentimentos daquelas pessoas a quem eu aconselhei durante o dia. E aí eu começo também lá no meu íntimo, começo a tentar controlar tudo, como se fosse possível. E aí parece até que eu me esqueço completamente o que eu disse o dia inteiro para as pessoas, que é necessário que você confie mais em Deus, não é? E aí de repente eu estou lá deitado pensando e eu falo, mas eu também preciso confiar mais em Deus. Eu falei isso com várias pessoas, ou com alguém eu falei isso durante o dia, ou eu li um texto, ou eu preparei uma mensagem, ou eu escrevi um devocional, sei lá, eu tive um momento em que eu pensei sobre a importância de confiar em Deus, passei isso adiante, e agora cá estou eu, vivendo a maior das crises, deitado aqui com a cabeça no meu travesseiro, sem conseguir dormir. Essa palavra preocupação, ela pode estar relacionada, ela pode ser, na verdade, também relacionada à palavra ansiedade. E você sabia que essas palavras, elas têm origem nas línguas gregas, na língua alemã e também no latim? Não sabiam, né? Eu estudei para falar isso, né? O significado dessas palavras, literalmente lá nessas origens, é estrangular, oprimir, sufocar. Vocês já entenderam, né? É exatamente isso que a preocupação faz. Ela nos estrangula, ela nos sufoca, ela oprime a nossa vida. Pronto, quando você planta uma preocupação na sua cabeça, fala a verdade, não é? É como dizia aquela música antiga, o meu mundo caiu, né? Desaba, né? Você começa a ficar preocupado, você já começa a não conseguir pensar mais em outras coisas, você começa a já não conseguir desenvolver outras coisas. Você sabe que existem pessoas que são terrivelmente preocupadas. Eu já falei isso aqui, eu trabalhei com um sócio meu, um advogado, né, que ele era terrivelmente preocupado. E era tão interessante que ele era preocupado assim, a ponto de, eu falava que ele era um cara pré-preocupado. Inacreditável, né? Porque ele se preocupava porque ele iria se preocupar. Porque a gente recebia lá uma sentença, né? Saiu no tribunal uma sentença contra nós. Por isso, né, o juiz disse, indefiro. Pronto, lascou. Esse indefiro era terrível. Aí ele já levantava da cadeira e começava a andar. Tomara que ele não assista esse vídeo. Começava a andar para lá e para cá o tempo todo. E acendia um cigarro e acendia o outro com o final, o posterior com o final do anterior. E assim, e andando e tremendo, extremamente preocupado. Eu falava para ele, você sabe que isso não vai resolver, né? Você sabe que a gente tem que esperar um pouco agora. O que vamos falar para o cliente e qual é o recurso que a gente vai poder aplicar aqui agora, né? Preocupar-se não será a nossa solução agora, né? Interessante, existem pessoas, muitas pessoas que são assim. Isso aqui é mais ou menos o que acontecia, né? O que acontecia ali com ele, é mais ou menos o que acontecia quando eu precisava ir a São Paulo, e quem veio de São Paulo aqui sabe do que eu estou falando, quando eu precisava ir exatamente ao centro, ali ao coração da cidade de São Paulo, e aí eu dava uma consultada na internet e via num horário milagroso que não havia engarrafamento. Não é? Aí, quem é de São Paulo vai falar um amém para o que eu estou dizendo, se não é verdade. Então, a gente ficava quietinho, a gente pegava o carro e ficava quietinho sem falar uma palavra. Porque a gente tinha até medo de falar assim, nossa, como o trânsito está fluindo hoje, né? Porque falar isso aí virou a esquina, parou tudo. Não é? Então, a gente já criava aquela pré-concepção do trânsito lá em São Paulo. Que loucura que é aquilo, né? Muito bem. Mas a verdade é que cristãos ateus, eles sempre acham algum motivo para se preocupar. Sei lá, alto custo de vida, salários baixos, a escola dos filhos, faculdade, casamento,
instabilidade econômica, as questões políticas do país, a reforma que você quer fazer na sua casa, a reforma que a gente quer fazer na igreja, não é? Insegurança por conta da violência. Eu marquei um monte de coisa aqui, ó. Os problemas envolvendo o sexo e a pornografia, essa imersão tremenda de todos, né? A gente fala dos adolescentes, mas é de todos nós, nas redes sociais, as doenças, né? A dor na perna, a dor no braço, a dor de cabeça, a dor de dente, não é? Dor aqui, dor ali. Gente, fala a verdade, né? Ou quem sabe ainda aqueles questionamentos nossos de cada dia, assim, e se o que eu estou planejando não der certo? Não é? Ou então assim, e se eu não for aprovado no vestibular? Ou, e se eu não passar de ano? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes para mim, confesso. E se eu for demitido? E se eu ficar doente? Não é? E se eu não sarar, se já estiver doente? E se a igreja não estiver indo bem? E se eu não der conta desse ministério? E se isso, e se aquilo? Não é? Nós somos assim. Então eu quero dizer uma coisa a vocês aqui nessa noite, e é por ela que eu quero começar, dizendo que a preocupação é um carcereiro. Então a gente vai partir desse ponto de vista para a gente entender como nós podemos nos libertar deste cárcere. A preocupação tem sido uma questão de difícil solução para cristãos ateus, que vivem como se Deus não existisse, sobretudo para eles, porque nesses casos ela está intimamente ligada à falta de confiança em Deus, já que nós estamos falando de cristãos ateus, não é? Isso porque, por vezes, nós cremos mais nas nossas habilidades do que na fidelidade do Senhor, de que Ele está trabalhando em nosso favor o tempo todo, como lemos na Bíblia. Porque você há de convir comigo que muitas vezes a gente diz assim, eu dou conta. Não, isso aqui está dominado, porque eu entendo disso aí. Essa é a minha especialidade, pode deixar comigo. E muitas vezes, mesmo a gente sendo especialistas no assunto, nós acabamos quebrando a cara, não é? Por assim dizer. Então, não é o que dizemos, pregamos ou cantamos, não é. É uma questão prática, ou seja, como nós agimos. Não é o que eu digo, não é o que eu penso, porque eu penso na fidelidade de Deus que eu tenho que ter. Eu falo sobre a fidelidade de Deus, eu sei que você também pensa e fala. Não é essa a questão. A questão é como nós agimos. É isso que é o grande reflexo. Muitas vezes nós estimamos a preocupação como se ela fosse nossa amiga, e a gente convive com ela para sempre. Somos prisioneiros dela. Nós apertamos a preocupação no nosso peito como se fosse um objeto de estimação. Só que a gente precisa estar atento, porque a sua origem pode ser, não estou dizendo que todas são, mas eu estou dizendo que por vezes ela pode ser por causa do pecado que habita em nós. Isso porque há um texto lá em Romanos, pode ver aí, Romanos capítulo 14, versículo 23, que diz assim, tudo o que não provém da fé é pecado. É óbvio que no contexto, Paulo não está falando especificamente da preocupação. Ele está falando de uma outra situação. Mas a aplicação é a mesma, porque ele está falando exatamente dos problemas relacionados ao pecado. E ele vai dizer, tudo que não provém da fé é pecado. Ele está fazendo ali um ensino sobre a fidelidade de Deus, o nível da nossa confiança, o pecado, a questão cultural, enfim. O texto é bem complexo, mas a resposta para nós nessa noite é essa daí. A preocupação é o oposto da fé. Você concorda comigo? Então, nesse caso, a gente pode estar lidando, sim, com um tipo de pecado. Talvez pareça um exagero o que eu estou dizendo aqui agora, mas quando nós vivemos pela fé, a gente acredita que Deus tem tudo sob controle, não é mesmo? Então, se nós começamos a nos preocupar, o nosso modo de vida só prova o contrário. Concorda comigo? Se você diz que vive pela fé, mas se você começa a viver o tempo todo preocupado, você não está fazendo valer o que você diz que você vive. Então, se, por exemplo, nós nos preocupamos com a possibilidade de perder o emprego, em essência, a gente está dizendo que o nosso provedor, quem é? O emprego. Mas a gente diz que o nosso provedor é quem? Deus. Então, se a gente vive o tempo todo preocupado com o medo de perder o emprego, a gente está mais confiado que o provedor é o emprego do que o próprio Deus. Mas e se Deus tem outros planos para nós? Ele tem algo melhor preparado. E se nós precisamos passar por um período de dor, seja do que for, para sermos provados?
E se essa for a proposta de Deus para a nossa vida naquele momento? Há um texto lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, no Sermão do Monte, onde Jesus disse assim, você conhece esse texto: não se preocupem com as suas próprias vidas, e guarde a palavra vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E aí Jesus pergunta, é uma pergunta retórica, né? Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Em outras palavras, Jesus está falando assim, pensa no que eu estou falando. Então, a palavra vida, e aí eu acho que ela é a palavra mais importante do versículo, a palavra vida usada por Jesus no texto, lá na escrita original, né, que foi escrito isso aí em grego, não está falando apenas da vida que respira. É muito mais profundo que isso. Está abrangendo aqui todos os aspectos da vida: mental, físico, emocional e espiritual. Esse é o sentido da palavra vida. Então, você está entendendo? Diz respeito, então, ao passado, ao presente e ao futuro. É tudo. Então, Jesus disse simplesmente que não nos preocupássemos com absolutamente nada. Esse é o sentido de vida aqui no texto, que nós devemos guardar. Preocupar-se é uma questão de controle. Pensa comigo. Preocupar-se é uma questão de controle. E nós somos obcecados por mantermos o controle. Eu sou assim. Eu acredito que você também. Em maior ou em menor escala, todos nós somos assim, de alguma maneira. Mas há coisas que não conseguimos controlar, não é verdade? E nunca conseguiremos. Quem poderia controlar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Bom, tudo bem, poderiam ter acontecido antes algumas ações governamentais. Acredito que sim. Mas isso é, infelizmente, o Brasil sendo Brasil, não é? Agora, quando a gente olha para essa realidade e dizer o seguinte, nós podemos fazer alguma coisa, mas a gente pode controlar a chuva que cai do céu, não é? A gente não pode controlar o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu sei que todo mundo tem coisas programadas já para amanhã, todos temos. Mas você pode dizer que as coisas vão acontecer exatamente como você pensa para amanhã? Nenhum de nós podemos fazer isso. E a gente tem essa ideia quase obsessiva de termos o controle de todas as coisas. Então existem coisas que não conseguiremos ou não conseguimos jamais controlar, nunca vamos conseguir. E ainda assim, nós estamos aprisionados a esse pensamento de que só nós mesmos podemos resolver essas circunstâncias. Não, só eu consigo resolver isso. Mas quando isso acontece, nós somos prisioneiros desse carcereiro chamado preocupação. E aí, para esses momentos, as palavras bem firmes de Jesus no mesmo sermão, 2 versículos à frente, são indiscutíveis. Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Às vezes a gente fala assim, não tem dia que a gente fala assim, é uma brincadeira que a gente faz. A gente fala assim, meu dia hoje estava lotado demais, eu precisaria de pelo menos mais umas 3 horas, pelo menos, né? Precisava que o dia hoje tendesse pelo menos uma meia dúzia de horas assim. Ia resolver? Não ia resolver. Porque a gente ia se atolar de novo, e a gente ia estar cheio de trabalho, a gente ia ocupar todo esse tempo em cima da nossa preocupação, e quando chegasse ao final de 6 horas, né, se isso hipoteticamente pudesse acontecer, nós estaríamos mais esgotados ainda do que as 6 horas anteriores, que já estávamos extremamente cansados por causa das preocupações, do nosso emocional, do nosso físico, enfim, seja o que for. Essa é a nossa realidade. Por isso é o carcereiro, tá vendo? Mas agora eu quero dar uma afirmação a você. E a afirmação é essa aí, olha. Liberte-se da preocupação. E aqui eu quero então, debaixo da instrução bíblica do apóstolo Paulo, apresentar 2 passos. Eu sempre gosto de dizer isso, porque isso aqui não é autoajuda, tá bom, gente? Isso aqui é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, são os ensinamentos do apóstolo Paulo, aqui no texto que lemos. Ele nos dá 2 passos que nós precisamos dar rumo à libertação da preocupação, que é o que você está vendo aí. Agir com sabedoria e pensar nas coisas certas. Vamos pensar na primeira delas. A primeira delas, então, é haja com sabedoria. Algumas pessoas, elas pensam que fé é não fazer nada para deixar que Deus faça tudo por elas. Tem gente que pensa assim, mas não é assim. E foi em meio a esse tipo de pensamento que eu criei uma afirmação. Um dia,
numa outra mensagem, eu criei uma afirmação que serve para essa aqui. Não é? A gente tem que... O Bill Hybels que falava isso, que você deve criar frases, não é, que possam ajudar você a seguir a sua vida. Eu criei. Não é? Eu li isso há muito tempo, só consegui criar uma até agora. Não, na verdade, criei duas. Não é? Mas uma que eu criei é assim, que nós devemos ser firmes como o tijolo e não duros como uma pedra. Não é? Dá para entender, né? Porque um tijolo, né, quem é construtor aqui, quem é pedreiro sabe, você pega um tijolo, você bate com a colher de pedreiro assim, ele já racha, né? Mas se você coloca ele na construção um sobre o outro, a parede fica firme, né? Como nós temos aqui, não é? Firmes como tijolos, mas não duros como pedras, tá bom? Deu para entender, né? Mas não é essa a afirmação de hoje. A afirmação que eu quero usar de hoje, que combina com a nossa mensagem, é: Deus não é o fiador das nossas irresponsabilidades. Essa é a frase que eu criei um tempo atrás, e eu acho que ela é muito aplicável ao nosso caso. Deus não é o fiador das nossas irresponsabilidades. Aqui é como aquele rapaz que contou para um amigo dele que ele tinha alcançado um emprego, né? Ele precisava, na verdade, de um emprego. Aí ele falou assim, quer dizer que você está procurando um emprego, né? A conversa deles. Aí ele respondeu assim, não, que nada. Bom, aí o outro disse, mas para ter um currículo preparado, né? Você já tem aí um currículo preparado? Você já está enviando aí o seu currículo para as redes sociais, para o mercado de trabalho? Ele falou, não. Então, o que exatamente você está fazendo, não é? Aí ele disse assim, nada. Apenas tentando não surtar enquanto espero que Deus me traga um emprego. Fala sério, né? Ou quem sabe ainda a história daquele que estava na busca de um bom casamento, né? Eu li esse texto também. Aí ele estava conversando com um amigo dele. Aí ele falou assim, aí o amigo falou assim, então você quer se casar? Já está trabalhando? Já fez alguns cálculos? Já guardou algum dinheiro? Já está pelo menos namorando, não é? Se dá porque casar tem, né? Sempre casa com alguém, né? Já conversou com alguém pelo menos já conversou com alguém do sexo oposto, né? Pelo menos uma vez na vida que seja, né? Aí a pessoa respondeu tranquilamente, sim e não. Eu estou esperando que Deus envie a pessoa certa à minha porta. Aí o amigo disse para ele assim, então continue esperando e boa sorte. Você vai mesmo precisar, não é? Então, gente, é isso aí, não é? É preciso agir com sabedoria, né? Não adianta estourar de comprar no cartão de crédito, além daquilo que sabe que pode pagar, e depois orar para Deus fazer brotar dinheiro de algum lugar para saldar as suas dívidas. Deus não é o fiador das nossas irresponsabilidades, não é? A sabedoria tem tudo a ver com coisas simples. O texto base da meditação, pode colocar aí, ele diz assim, olha, ele diz uma parte, não se aflijam e nem se preocupem, Paulo diz. Aí ele diz o que devemos fazer. Então, o primeiro é não se afligir e não se preocupar. Isso é o que não devemos fazer. E aí ele diz o que devemos fazer. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas, eu coloquei uma outra linguagem aqui, a mensagem do Eugene Peterson, para a gente entender bem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Veja como a oração tem uma relação de intimidade, não é? Progressiva. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Não é bom quando você diz assim, eu estou em paz, eu sei que Deus está cuidando. Pode ser a maior das turbulências. Quando você vê alguém dizer isso, seguro e cheio de paz. O que Paulo está ensinando é que Deus é maior que os nossos problemas e preocupações. E deseja ardentemente que nós entreguemos tudo isso para Ele. A partir do momento que fizermos isso, olha aí a imagem. A preocupação se tornará para nós um sinal de alerta de que é momento de buscar a Deus e orar. Está entendendo? Então, você não tem como evitar a preocupação. Seria leviano da minha parte dizer assim, gente, ninguém precisa ficar preocupado aqui. Está tranquilo, a partir de hoje está tranquilo, não precisa se preocupar. Isso seria totalmente leviano e vocês também não acreditariam nessa fala, não é?
O que Paulo está nos ensinando é que a preocupação vai se tornar para nós um sinal de alerta. Ela será o alerta que é momento de buscar a Deus de todas as formas, sobretudo por meio da oração. Meu coração apertou? Eu vou orar. Então, sempre que ouvir o alerta, pare. Chegou a hora de deixar a preocupação de lado e orar. E buscar na palavra de Deus a orientação de ouvir conselhos sábios, por exemplo, e refletir. Quando nós fazemos isso, nós estamos entregando a Deus as nossas aflições. Então, conosco, o que vai restar? Só a responsabilidade de fazermos o que estiver ao nosso alcance. Amém? A segunda coisa que eu gostaria de falar a você aqui nessa noite é: pense nas coisas certas. Então, o primeiro passo é agir com sabedoria. E aí, esse primeiro passo, agir com sabedoria, nos conduz ao segundo passo, que é pensar nas coisas certas. Então, lá no início da mensagem, eu comentei sobre os nossos e se, não é? E se eu não conseguir o emprego? E se faltar dinheiro? E se eu adoecer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, como disse, quando isso começar a acontecer, é preciso que você entenda que esse é o alarme que nos convida a começar a orar, a buscar a Deus, a ler a palavra, a meditar, a ouvir pessoas cheias de sabedoria e conhecimento. Ações como essas é que vão nos ajudar. Nós devemos levar toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, todos os nossos problemas cativos a Deus. Isso é maravilhoso, né? E torná-los obedientes a Cristo. Isso é muito interessante, né? Levar os meus pensamentos, todas as coisas cativas a Deus. Olha, Deus, está aqui, olha. E aí, tornar tudo isso obediente ao Senhor. Duas coisas bem difíceis de fazer para nós. Então, no versículo 8 do texto base, Paulo nos ensina o segredo para vencer as preocupações. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Está vendo aí, olha? Se houver algo de excelente ou digno de louvor, é o que Paulo está dizendo, pensem nessas coisas. Eu acho que o que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte: pintou a preocupação, mude o foco da visão. Olhe por outro lado. A coisa está complicada, olhe por outro lado. Eu estava passando os olhos, eu não posso dizer que eu li o livro, mas que eu estaria mentindo. Eu estava passando os olhos por um dos livros do Max Lucado, chamado No Olho do Furacão. E nesse livro, ele fala alguns momentos da vida de Jesus, e aí ele fala de momentos bem emblemáticos, não exatamente com Jesus, mas momentos emblemáticos, coisas que estavam acontecendo, e as pessoas estavam meio enroladas no momento, e aí Jesus chega e ele faz o que está escrito nesse texto. A sua intervenção começa olhando a coisa por outro ângulo, né? Então, o Max Lucado, né, na sua forma tão poética de escrever, ele fala exatamente isso. Às vezes estamos no olho do furacão e não conseguimos, mas Jesus chega por uma outra situação, por ver as coisas por um outro prisma, conduz por novos caminhos e faz a grande diferença. Então, à medida que nós oramos, nós podemos mudar nossa mente do pensamento baseado na preocupação, na ansiedade, no medo, na insegurança, para o pensamento baseado na fé. E é a fé que nos conduz à paz interior, que é o que está no texto, no contexto todo, não é? Então é a fé que nos conduz a essa paz, acreditar que Deus está cuidando de todas as coisas. A paz envolve o coração e a mente, não é? Então os pensamentos incorretos, eles geram, consequentemente, sentimentos incorretos. E aí o coração e a mente ficam divididos e aí estrangulados pela ansiedade. É isso que acontece com a gente. E aí, nesse sentido, olha que bacana as palavras do profeta Isaías, ainda lá no Antigo Testamento, em Isaías 26, versículo 3. Olha que versículo lindo. Tu guardarás em perfeita paz, obviamente que ele está falando de Deus, não é? Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Amém? Esse texto não é maravilhoso? Ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor vai guardar em paz. Israel vivia uma grande turbulência.
Mas ele está dizendo, Deus vai guardar vocês em paz, porque o propósito de vocês está firme. A mente de vocês está conectada com Deus. O coração de vocês está no seu Deus, o Deus de Israel. Porque vocês estão confiando em Deus, vocês estão demonstrando por meio das suas ações, da sua maneira de pensar, que vocês confiam em Deus. Por isso ele concede a vocês a paz que só ele pode dar. Então, olha essa imagem aí. Se a paz envolve o coração e a mente, haja com sabedoria e pense nas coisas certas. Se a paz envolve o coração e a mente, haja com sabedoria e pense nas coisas certas. Amém? Então agora eu quero dizer algumas coisas para você. Alguém está acometido por uma doença? Então procure um médico. Siga rigorosamente o tratamento prescrito pelo médico. Mas no fim, eu pergunto a você, a sua cura é garantida? Não, nem sempre. Mas Deus pode curar? Sim, claro que Deus pode curar. Então, entregue o problema a Deus. Se você começar a se preocupar, isso vai ser o alarme soando para você orar, para você buscar mais a Deus no meio da sua aflição. Você está preocupado com a segurança e com a integridade dos seus filhos que estão crescendo e que vão enfrentar a vida sozinhos? Dê para eles todas as orientações, toda a educação que for necessária, como pais que vocês são, que eu sou, que nós somos. Então, faça da sua vida um exemplo para os seus filhos. Agora, você é capaz de proteger os seus filhos de todo perigo o tempo todo? Não, não é. Então, eu pergunto, Deus pode proteger? Sim, Deus pode. Então faça o que estiver ao seu alcance em relação aos seus filhos. E o que você não pode fazer, deixe que Deus faça. Amém? E como que está, por exemplo, o seu casamento? Você acha que não há mais solução para o seu casamento? Então faça as mudanças que você pode fazer na sua própria vida. E peça para Deus transformar o seu cônjuge. Ninguém muda ninguém, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Submeta-se a Deus, deixe Ele operar a mudança em você. E ore para que Deus mude o seu cônjuge, você não vai mudá-lo. Então faça o que estiver ao seu alcance, trabalhe na sua vida. E deixe que Deus trabalhe na outra vida. Talvez o seu problema seja outro, como, sei lá, dinheiro, emprego, relacionamentos. Então busque aprimoramento, faça a sua parte como que para o Senhor, não é? Usando as palavras de Paulo lá em Efésios, por exemplo, e deixa nas mãos de Deus as suas preocupações, e Deus vai prover todas as coisas no tempo dele. E é exatamente isso. Se a paz envolve o coração e a mente, haja com sabedoria e pense nas coisas certas, e deixe que Deus vai trabalhar. Amém? A minha última afirmação para você nessa noite é: aconteça o que acontecer, confie em Deus. Então, depois de tudo isso, eu quero agora desafiar você a refletir comigo. Em quem você tem crido mais? Em você mesmo ou em Deus? Depois de você ouvir tudo isso que eu disse, fazendo uma análise, uma autoanálise, a que conclusão você chega? Aonde está o seu nível de preocupação? Aonde está o equilíbrio da sua preocupação e a sua confiança em Deus? Quando é que você está soltando e deixando que Deus conduza todas as coisas? É óbvio que você não precisa me responder isso com palavras. Você deve sondar o seu coração e identificar por meio das suas atitudes. As suas atitudes definem isso. As suas atitudes demonstram a maneira como você está realmente pensando. Então lembre-se de que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre e se renova todas as manhãs. E é sempre bom a gente lembrar as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 6. Versículos 33 e 34. Esses dois versículos cabem como uma luva aqui nesse momento. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus estava falando das preocupações da vida. Ele diz, olha, não se preocupem, Deus vai dar o que vocês precisam. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A gente já entendeu que Deus não nos está chamando para uma vida de irresponsabilidade. Não, Deus vai cuidar, não precisa fazer nada. Não é? A gente já entendeu que não é isso. Mas nós devemos confiar no nosso Deus e fazer o que está ao nosso alcance.
e aquilo que não está, ele fará. Então, se ele fizer o que você acha que ele deveria fazer, confie em Deus. Se o milagre acontecer, prossiga crendo. Mas se não acontecer, se nada acontecer do jeito que você imagina que aconteceria, ou que você gostaria que acontecesse, continue confiando em Deus. Submeta-se à soberania de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero concluir a minha mensagem nessa noite, dizendo algumas coisas a você. Eu quero apelar ao seu coração, que você guarde essa promessa e você grife esse versículo na sua Bíblia, para que você saiba que mesmo que as respostas de Deus não sejam exatamente como você as pediu, ainda assim vale a pena confiar, continuar confiando, porque Deus tem promessas de bênçãos para conceder a cada um de nós, assim como concedeu a Israel nos tempos de Jeremias. Os dias eram horríveis, não eram ruins, eram horríveis. Israel estava prestes a enfrentar o cativeiro. Não havia nada que eles pudessem fazer mais que ia mudar esta história para Israel. Deus levantou um profeta, um homem extraordinário, um sofredor. Eu não queria estar na pele de Jeremias, acho que ninguém queria. E Jeremias vai lá profetizar, e ele sabe que o povo vai ser destruído. E ele está dizendo, a destruição está chegando, o inimigo vai invadir, mas o povo não se arrepende dos seus pecados. E aí vem essa palavra extraordinária de Deus ao coração de Jeremias, que acalma o coração do profeta, e que deveria acalmar o nosso coração também. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É interessante pensar nesse texto, porque Israel deveria se voltar a Deus, porque Deus tinha bênçãos sobre eles. As preocupações de Israel eram gigantescas, mas eles escolheram continuar no caminho da ansiedade, do estrangulamento. E às vezes a gente escolhe esse caminho também. Mas ainda há tempo da gente seguir por um texto como esse e viver essa grande experiência também. Sabe, quando Daniel estava na cova dos leões, ele orou a Deus, ele obteve paz, mesmo em meio ao perigo de morte. E aí eu acho muito interessante, porque por outro lado, o rei que mandou prendê-lo, não conseguiu dormir a noite toda, pensando no seu súdito. Por quê? Você percebe? Daniel tinha paz na cova dos leões, enquanto o rei não conseguia pregar os olhos no seu palácio. Isso não é interessante? Eu mostro para vocês no texto. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, leia para mim essa palavra, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. O Daniel estava tranquilo na cova, enquanto o rei estava aflito no seu palácio. Está percebendo? E quanto ao apóstolo Paulo? Preso, acorrentado a um carcereiro, revela no último versículo do texto base da nossa meditação que descansava as suas preocupações no Senhor e por isso desfrutava de doce paz. Ele diz: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E aí o que ele diz? E o Deus do quê? Da paz estará com vocês. Você pode imaginar isso? A igreja está liberta e reunida dentro de uma casa. O Paulo está preso entre grilhões. A igreja está aflita pela dor de Paulo. E Paulo diz assim: o que vocês aprenderam, vocês vivam.
E agora vocês pratiquem. E o Deus da paz, esse Deus onipresente que está aqui comigo, está aí com vocês também. Fiquem tranquilos, está tudo bem. A paz do Senhor que excede o entendimento. Eu queria tanto que você pensasse nessa noite sobre isso. Eu não sei com que você está preocupado hoje, mas eu sei que a preocupação desconfia das promessas e desconfia também do poder do nosso Deus. E aí, eu queria desafiar você a pensar junto comigo nisso. Eu desafio você a crer em Deus e optar por viver uma vida de uma maneira que demonstre a sua confiança nele. Gente, eu sei que isso aqui não é fácil. Isso aqui não é fácil para nenhum de nós. Mas Deus sabe também que não é. Mas Deus quer que a gente confie nele. Não é interessante Deus nos escolher? Deus nos ter chamado? Deus usar a minha vida e a sua? Mesmo sabendo como somos? É porque Deus confia que a gente pode. Ele acredita em nós. Então, é como se Ele dissesse o seguinte: eu vou estar ao seu lado, eu vou caminhar com você. Você segura o peso que você aguenta. O peso que você não aguenta eu carrego para você. É como aquele filho e pai que estão trazendo a compra do mercado, sabe? E aí o filho carrega algumas sacolas e o pai carrega as sacolas mais pesadas. Porque ele sabe que o filho não aguenta todas elas, mas ele ajuda o filho. O filho está fazendo também alguma coisa, ele também está ajudando, ele também está participando. Mas o pai está carregando mais pesado, porque aquilo lá o filho não pode fazer. Mas o outro ele pode. Então ele faz a parte dele. É isso aí. Então nós somos desafiados pela palavra de Deus a fazer aquilo que compete a cada um de nós fazer. Saiba que Deus está sempre pronto a te ajudar. Deus tem o melhor para você. E quando isso acontecer, você vai sentir, como disse o apóstolo Paulo, a paz que excede o entendimento em toda e qualquer circunstância. Sabe aquele momento mais turbulento da sua vida? E que as pessoas dizem assim: como é que você está em paz? A gente tem que chegar nesse padrão, né? Dizer assim: é porque eu estou na minha confiança em Deus. Eu já fiz tudo que cabia a mim. Eu nunca canso de repetir aqui a minha última conversa com a Dione, e foi isso que ela falou para mim: pastor, eu estou em paz. Poucos dias depois, os irmãos sabem, ela faleceu. Ela disse: eu estou em paz. Quem foi nessa visita comigo? A Cris, minha esposa, e a Fábio, né? Lembra? Ela falou isso: pastor, eu estou em paz. Não é? Aquilo que Deus tinha para mim, eu entendo que eu já cumpri. Ela disse algo mais ou menos assim. Aquilo tocou meu coração. Eu gostaria de, no meu último dia, dizer a mesma coisa: eu estou em paz, para que Deus me leve, se esse é o momento. Então, essa é a paz que excede o entendimento. Não é uma paz comum, não é uma paz que livra das tribulações, ou pelo menos nem sempre livra das tribulações, mas é uma paz que faz enxergar a ação de Deus em meio a todos os problemas. Então, a minha palavra para você final nessa noite é: confie. Faça o que cabe a você fazer. E aí, entregue, fique com essa mensagem e essa imagem para você. Entregue todas as suas preocupações nas mãos do Senhor. Ele sempre terá o melhor para você. Amém? Quero orar com você nessa noite. Talvez essa seja a sua tribulação, a sua luta, a sua dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento de extrema preocupação. E eu quero dizer a você aqui que nós não estamos minimizando nada. Nós compreendemos todas as preocupações. Respeitamos as preocupações. O que nós estamos dizendo é: leve as suas preocupações ao Senhor. Faça tudo aquilo que compete a você fazer. E depois entregue nas mãos de Deus aquilo que você não pode fazer. E o Senhor, com a sua paz, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e vai fazer aquilo que Ele deseja tanto fazer, quando confiamos plenamente nele. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Quero colocar a sua vida então diante de Deus nessa noite.